Professor, como você ajuda os seus clientes a lidar com medo ou ansiedade em relação à morte? Primeiro, eu faço uma exploração fenomenológica. Então, o medo da morte é um conceito, mas ele vem com uma relação da história de vida da pessoa. Então, o teu medo de morte, dependendo do teu momento de vida, também vai mudar. E vai ser diferente do medo de morte que eu tenho. Todos temos medo de morte. Mas então entrar primeiro no lugar que a pessoa está com medo. Porque ela não está com medo da morte em si. Porque a gente não sabe o que a morte é. Então ela está com medo do desconhecido. Porém é um desconhecido que não é tão desconhecido, porque ela teve experiências nas quais ela viu alguém morrer, ou passou por um acidente, uma situação que recordou a finitude. Então é isso que eu vou explorar. Então vamos olhar o que te fez entrar nesse medo da finitude. E eu tive um paciente que ele tinha muito medo de morrer. E o que ele estava fazendo? Ele estava deixando de viver. Então meu trabalho, por um lado, reconhecer qual que era o medo da morte dele, mas foi a partir que ele chegou num ponto que ele falou, eu tenho medo mesmo da finitude, foi ele perceber que o medo dele estava fazendo ele morrer. Porque ele mal estava saindo de casa. Ele nem conseguia sair de casa direito. Então, quando ele começou a perceber isso, aí que ele começou a virar a chave. Quando ele começou a perceber que viver é se arriscar, que viver é você se colocar num lugar onde você não tem controle de tudo, porque o que acontece? A pessoa ela vai tendo medo da morte, mas aí ela vai querendo controlar o ambiente. E aí ela vai cada vez ficando mais presa ao ambiente controlado. Um ambiente controlável. Porém, mesmo estando no lugar, num cubículo fechado, com tudo controlado, a pessoa continua com medo. Então a questão não é o medo da morte. A questão é o medo do imprevisível. É o medo de perder o controle. E qual que é a questão aqui? É que na vida a gente tem controle mesmo de pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. Só que a nossa percepção não é essa. Nossa percepção é que a gente está no controle de muita coisa. Mas é só a gente perceber que uma coisinha sai do lugar que pronto, a casa cai. E a vida é isso. A vida está sempre mudando. Ela vai sempre te colocar numa situação que pode ser diferente. Mas se você quer se segurar sempre de algo, para se sentir minimamente seguro, de novo, olha só como o corpo está jogando ali. Essa necessidade de se sentir seguro. Aí você vai ter cada vez mais medo da morte. E, por consequência, você deixa de viver. Então você já está se matando. Porque morte se a gente faz uma relação de fenomenológica mesmo, se você observa o que é vida, vida é movimento. Vida é estar se manifestando de alguma forma. É escolhas. É você estar podendo fazer escolhas. A vida humana, vamos colocar. Quando você se fecha em casa, você está cada vez fazendo menos escolhas, você está fazendo menos movimentos em vida. Então, o que acontece? Aí você está já entrando num lugar praticamente de morte. Então, quando você começa a perceber isso, que o medo da morte vai te jogando para um estado de morte, você pode começar a inverter essa relação. Porque o que está por trás é esse medo de você se colocar no desconhecido, naquilo que é imprevisível. E o que eu gosto de trabalhar com meus pacientes? Que se você está presente, qualquer coisa que vem, você pode dar um jeito. E para aquilo que você não pode dar um jeito, resolvido está. Mas como que ela abre mão do controle? Claro, é isso. De estar no desconhecido. Então, a forma de você abrir mão do controle, que é o que te leva ao medo, é você ter confiança no presente, no agora. Então, você saber que estando no presente, você pode resolver as situações que se apresentam. E as situações que se apresentam e você não pode resolver, tudo bem. Você não pode. Vai fazer o quê? É aceitar a vida como ela é.
Então, a pessoa que tem medo, na verdade, é uma pessoa que não aceita a vida como ela é. Ela cria uma fricção com a vida. Porque a vida está te jogando para um lado e a pessoa quer controlar de outra forma. E aí ela não quer aceitar, então ela não vai sair na rua, por exemplo, vamos colocar assim. Mas isso pode se dar com qualquer situação. E a gente entra na questão do que é um problema. Um problema é apenas uma situação. O problema existe porque a pessoa que está percebendo aquilo como um problema é porque vai contra aquilo que ela queria. Só por isso é um problema. Se você tira essa vontade daquilo que você queria que acontecesse, é mais uma situação que você pode tentar resolver. E é isso que eu ajudo muito os pacientes. Eu tenho pacientes que o transtorno mental que eles apresentam é por não aceitação da vida como ela é. E quando a pessoa começa a perceber que na medida que ela deixa de se colocar nessa tensão, nessa fricção com as coisas como são, a pessoa vai melhorando. A questão é que a pessoa ela se coloca contra a vida não só porque ela quer. Claro que lá no fundo ela quer, mas isso vem enraizado numa história de vida, em experiências, em crenças, em toda uma estrutura de vida que a pessoa foi absorvendo, que impossibilita muitas vezes lidar com aquela situação. Sem contar no lado emocional. Que se a pessoa ainda carrega situações emocionais que estão presas na infância, aí é mais difícil ainda aceitar as coisas como elas são. É só olhar para a criança. A criança faz birrinha quando não tem o chocolate. A criança não aceita quando o pai tem que ir trabalhar, por exemplo. Então, nós carregamos muitos lados infantis emocionais, que nos fazem sofrer no presente. Por quê? Porque as coisas às vezes não saem como a gente quer que saiam. Mas quando você olha para a vida e tira essa rejeição das coisas como são, e aí você começa a olhar que toda situação tem aprendizado, aí você começa a acalmar essa criança que queira as coisas do seu jeito. É o que eu chamo de começar você adquirir uma sabedoria pela vida. O que é ser sábio? Ser sábio é você viver bem. E como? Com a situação que você tem. Mas aí você pode ir construindo a tua situação. Mas para você construir a tua situação, primeiro você tem que aceitar a vida como ela se apresenta. E isso não é fácil. Porque E até de abrir mão da própria situação que se encontra para ser colocado numa outra situação. Ah, claro, mas é exatamente isso, né? Às vezes a vida vai te jogar numa situação nova que você vai ter que mudar. Porque se você não muda, você vai sofrer. Vai ficar sofrendo ali, martelando, martelando. Até falar, chega, né? Vamos então lidar com isso. A velha história de dar um passo para trás para dar dois para frente. Mais ou menos isso. Mas a questão é que quando você fica mais atento a ver o que se apresenta, você consegue agir de forma mais rápida com isso. Você não precisa passar por um momento de sofrimento. O sofrimento, eu digo assim, que o ser humano ele tem várias formas de aprender. Quando todas falharam, chega o sofrimento. Porque o sofrimento não tem para onde você fugir. Você vai ter que aprender ou continuar sofrendo. E quando você aprende, o que é aprender? Não é só você adquirir informação, é você aplicar essa formação na vida. É você aplicar essa informação e mudar a tua atitude perante a vida. E aí, que nem você falou, pode ser abandonar muita coisa. Então, é possível entender que a morte em si é um desconhecido e que todos vamos passar, mas as situações, o medo de sofrer faz a gente sofrer, de uma certa forma. Exatamente. O sofrimento, tirando o sofrimento físico do corpo, né? Mas o sofrimento psicológico, ele é totalmente evitável. Você pode evitar sofrer emocionalmente. Pela consciência você pode fazer isso. Então quando você está sofrendo por uma morte que você ainda não está vivendo, nem pelo corpo, digamos assim, você não está sofrendo de uma doença, você não está numa situação terminal, você não está passando por um momento onde
sei lá, você está fazendo alpinismo lá no campamento 4 do Everest e começou uma tempestade de neve. Você não está nessa situação. Se você estiver nessa situação, provavelmente você vai morrer. Então ali você está vivendo a morte. E o interessante é que essas pessoas que fazem esse tipo de atividade, elas gostam de se aproximar da morte. E aí a gente entra nessa questão de como a morte conceitualmente dá medo. Agora, quando você vive uma experiência muito próximo da morte, te acorda para a vida. Então essas pessoas que fazem esse tipo de hobbies, de atividades, muito próximos da morte, pessoas que estão próximas dessas pessoas falam que depois que elas voltam, elas chegam em outro estado. Elas contemplam a vida. Elas vêm com uma valorização de tudo. Então vêm com um olhar de contemplação. E quando está ligado à natureza, como essas atividades, alpinismo, trilha, acampar, onde você se coloca à prova fisicamente no nível de exaustão e de limite do corpo, você alcança esse estado, você reconhece a consciência na sua plenitude. Você vê que quando você chega nos limites do corpo, você tem algo que é muito mais forte do que o próprio corpo. E ao mesmo tempo você tem uma relação próxima com essa possibilidade da morte. E aí a vontade de viver vem muito mais forte. E aí você valoriza tudo. Uma azeitona, uma uva passa. Estou falando de frutas menores ou frutas secas porque é aquilo que você leva numa trilha. Então tudo tem mais gosto, tudo tem mais vida. E eu estou trazendo esses exemplos porque aí você, para trabalhar a questão de como o conceito de morte, se você encara ele, se você se olha de frente mesmo, isso vai te dar mais vida. Isso vai te acordar para você viver cada vez com menos medo. E quando você vive com menos medo, você vive mais. Você se mostra mais, você se desafia mais, você se encara mais. Então, o teu potencial de manifestação de vida se expande. Por isso que dos trabalhos que eu faço com os pacientes, dado determinado momento, quando surgem questões ligadas a medos, é a pessoa fazer uma lista, colocar as 10 coisas que ela gostaria de fazer antes de morrer. Na verdade eu faço um exercício, um exercício bem prático. Eu coloco uma situação para a pessoa se ver vivendo nessa situação mesmo. Ela não está se sentindo bem fisicamente e vai para o médico. E o médico pede uma série de exames. Aí eu peço para a pessoa se imaginar mesmo, nesse lugar, nessa situação. E aí ela faz o exame, chega no médico e o médico fala, olha, examinei os exames, tudo, e vi que você tem 1 ano de vida. Então daqui a 1 ano, você tem uma doença que você não vai ter limitações físicas, você vai ter que tomar um remédio só para você não sentir dores, mas daqui a 1 ano você vai morrer. Então, eu peço para a pessoa se ver nessa situação e colocar numa lista as 10 coisas que ela quer fazer antes de morrer. Beleza. Segue a situação, o médico volta depois de algumas semanas, pede para você voltar no consultório, porque ele reexaminou as avaliações, os exames, e ele fala, olha, afinal, você não tem 1 ano, você tem 6 meses. Então agora você sabendo dessa informação, eu quero que você olhe para essa lista e corte a metade dos 10 itens. Fica com 5, os mais significativos. Aí dá um tempo para a pessoa separar, tirar o que menos importa desses 10 itens, ficar com 5. Mas nesse momento você começou a duvidar do médico. Fala, era 1 ano, agora são 6 meses, eu vou para outro médico. Aí você acabou indo para outro médico, levou os exames, esse outro médico pediu outros exames, ele falou, meu amigo, afinal não são 6 meses, você tem 1 mês. Aí, cara, é triste, né? Mas tudo bem, pega essa lista, você tem 5. Corta para 3. Ficou com 3, os mais importantes.
Porém, esse médico, ele achou que tinha alguma coisa estranha, que ele não conseguia identificar. Então ele ligou para um especialista daquela situação. O especialista vem falar contigo diretamente. Ele nem pediu para ser no exame lá no consultório dele. Ele te ligou, falou, olha, estou te ligando porque você não tem um mês. Você tem uma semana. Então, sabendo isso, agora olha para essa lista de 3 itens e deixa só um. E me diz, você está fazendo isso na tua vida? Porque é isso que você deveria estar fazendo agora. Eu te dei uma semana, mas pode ser um dia. A gente não sabe quando vai morrer. Então, a vida tem que ser aproveitada. Isso é uma escolha. A questão é que a gente não pensa que a vida é finita. A gente evita pensar nisso o tempo todo. Então, a gente vive num momento histórico que é muito superficial. Isso quer dizer o quê? Que tudo é muito efêmero, muito rápido. Então as pessoas elas andam, isso em cidades grandes, né? Eu vejo que essa faixa de idade entre adulto jovem e uns 40 anos, eu vejo que a gente tá pegando, né? A gente sendo a primeira geração que entrou nesse lugar de ter muita informação, muito rápido, de ter uma conexão com outros lugares do mundo, de maneira também muito imediatista, fez com que a gente também não facilmente fosse para esse lugar de que tudo é muito pouco apropriado, é muito rápido. E uma das razões que eu vejo que acontece muito isso, além da questão da tecnologia, é o afastamento do corpo com a natureza. E o que está por trás disso? A gente entra naquela questão de que se sobrepõe a mente sobre o resto das capacidades do corpo, que é o sentir do corpo e as emoções. Então a gente está numa era extremamente mentalizada. E as consequências disso é que a pessoa ela está se sentindo cada vez menos no seu corpo. E aí a gente tem, por exemplo, uma série de transtornos em relação ao corpo, em relação à sua identificação consigo mesmo. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa está tão apenas tendo uma relação com o mundo a partir da mente que ela deixa de se sentir. E o corpo ele tem uma identidade que vem da onde? Da sua relação com a própria natureza. E aqui eu não estou entrando em discussão da questão de como a pessoa se identifica. Estou entrando de como o afastamento dela com o seu próprio corpo, porque o corpo está distante de um contato mais próximo com a terra, com a natureza, faz com que a pessoa não consiga se ver nesse corpo. Não está se sentindo mais. Eu tenho muitos jovens pacientes que estão passando na minha clínica de 20 e poucos anos que estão tendo uma série de problemas sexuais. E de onde vem esse problema sexual? De novo, de não se sentir no seu corpo. E aí quando você vai ter uma relação sexual, é só sentir corpo, né? O teu e o do outro. Mas se a pessoa está tão presa na mente, aí ela às vezes... ejaculação precoce já não é nem problema. Antes fosse ejaculação precoce. Então, a pessoa está tão distante do próprio corpo que quando ela sente o corpo, dá ruim. Então, isso também é provocado por uma sociedade que está supervalorizando a mente e não olha o sentir do corpo e desvaloriza as emoções. E um caminho direto que eu vejo que ajuda muito é tirar o tênis e colocar o tênis na grama, na terra. Eu estava vendo... Colocar o pé na terra. Tirar o tênis e colocar o pé na terra. Eu estava vendo uma pesquisa outro dia que mostrava como o corpo ele entra num processo de troca de informação com a terra, onde o corpo ele começa a se desinflamar. Então o sistema imunológico do corpo ele melhora por estar em contato direto com a terra. É muito interessante isso. Estava conversando com um conhecido e ele estava falando que tinha umas 10 pessoas reunidas
pessoas amigas ali. E ele estava falando que só havia 2 pessoas que não estavam tomando medicação psiquiátrica. E casava dessas 2 pessoas não estarem morando numa metrópole como São Paulo. Olha só. Estarem morando mais no interior, mais em contato com a natureza. Então, é possível também se concluir, não tirar uma conclusão, mas ter um pensamento que essa natureza artificial que foi criada, chamada cidade, chamada casa, chamada, né, conforto, ela também de alguma maneira nos afastou de nós mesmos. Porque conforme a gente foi ganhando segurança física, material, de uma certa maneira, ao invés disso ser um propulsor para mais consciência, se tornou um meio de se amortecer da Exatamente. própria vida. E por que acontece isso? Porque você está mimando demais o corpo. Ao mimar demais o corpo, você está abafando a consciência, porque a consciência ela precisa dessa imprevisibilidade. Se você deixa uma vida muito previsível, você não dá espaço para a consciência conseguir se mostrar. Mais do que se mostrar, você não dá espaço para ela puxar para se expandir. Porque a consciência ela precisa de desafios para poder estar aumentando, para poder estar se conectando. Porque se aumentar a consciência, aumentar a percepção, é se conectar mais com as coisas.